Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário, para a nossa caminhada no livro de Mateus. Vamos lá? Hoje é capítulo 15, versículos 1 ao 39, diz assim: A tradição dos anciãos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhes perguntou: Por que? Aí é Jesus falando: Por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aqui fala muito quanto aos costumes que as entidades, as placas de igreja colocam. Costumes de homens. E convocando a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Nem mesmo vós tendes inteligência? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E é isto o que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães. Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia.
Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Amém? Meus amados, aqui a palavra de Mateus 15 para frente, o 15 todo, nos fala sobre você ficar preso a tradições, a costumes dos antigos, costumes de pastores, de padres, de bispos, do que for. O nosso Senhor Jesus nos mostra que a gente não deve ficar preso em costumes. Se fosse ficar preso em costumes, ele não teria feito tantos milagres por causa de costumes da cidade, por causa de costumes da época. E aí? Então, cuidado. Não entre na religiosidade. Não entre nisso. Entre no cristianismo. Entre em viver Cristo. E não viver costumes que homens, mulheres tentam colocar na nossa mente. Cristo, o Evangelho não é costumes. O Evangelho é o verbo vivo. É a presença de Cristo na vida da gente. É ser conduzido pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. É seguir os exemplos que Jesus deixou para a gente seguir. Isso é viver Cristo. Isso é ser um verdadeiro cristão. Uma verdadeira cristã. Cuidado para não entrar nos costumes das placas de igreja e esquecer a essência que Cristo nos mostra na palavra dele. Amém? Cuidado. O que mais tem esparramado por aí são dogmas humanos, costumes humanos, teorias que questionam até a existência de Jesus Cristo. Já vi isso. Pessoas falarem que Cristo foi uma invenção política. Presta atenção. Até onde vai a maldade de Satanás na cabeça de um ser humano que dá brecha para ele entrar e tripudiar e fazer bagunça. Então, cuidado. Ah, pastora, mas cada igreja prega uma coisa. Concordo. Então, para você não ser engabelado, escuta esse conselho, esse humilde conselho que eu te dou. Pega a Bíblia, faz parte congregar,
faz parte estar entre os irmãos. Mas se você ler a Bíblia, você não vai cair em esparrela, em religiosidade dessa ou daquela placa de igreja. Entendeu? Porque se você estiver num templo e você vê que o pastor está saindo da reta, ou você com muito carinho e respeito chega nele e fala: mas pastor, pastora, eu li na palavra que está assim, assim, assim. O que o senhor pode me explicar disso? E peça a direção do Espírito Santo. Amém? Ele é o melhor caminho a ouvir a voz. Amém? Porque nós, seres humanos, pode ser pastor, bispo, padre, papa, o que for, podemos errar. Hã? A palavra não fala para a gente vigiar aquele que está de pé? Quem que é aquele que está de pé? Que está caminhando com Jesus, que está lendo a palavra, que está estudando a palavra, que está conhecendo a palavra, que está buscando seguir os exemplos de Jesus. Está de pé, né? Está ali na luta diária, mas pode cair. Então a palavra nos alerta para isso. Quem está de pé, vigia para não cair. Amém? Não seja religioso. Não seja cheio de dogmas humanos, costumes humanos. Seja cheia de Cristo. Cheio de Cristo. Que aí você vai estar no caminho certo. Senhor, meu Deus e meu Pai, lhe peço em nome de Jesus que nos dê a direção, nos mostre o caminho, que nós não venhamos a ser meros religiosos, mas sim verdadeiros cristãos. Que ouve a palavra, que crava ela na mente, deixa ela descer para o coração e vive a cristandade, né? O cristianismo. Em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, fique esperto, fique esperto. Seja cristão verdadeiro e não um convencido por aí. Amém? Se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Você vai estar evangelizando, ajudando pessoas a caminhar com o Senhor. Deus te abençoe.